Olá, bem-vindo ao nosso canal. Agradecemos por escolher nossos audiolivros para acompanhar o seu dia. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E claro, queremos saber, quais livros você gostaria de ouvir aqui? Deixe suas sugestões nos comentários, porque sua opinião é muito importante para nós. Livro Emma, de Jane Austen, capítulo 3. O Sr. Woodhouse gostava da sociedade à sua própria maneira. Ele gostava muito que os amigos viessem vê-lo e de várias causas unidas da espaçosa residência em Hartfield, da boa natureza, da fortuna, da casa e da filha. Ele podia comandar as visitas de seu pequeno círculo, em grande medida da forma como preferia. Não tinha muita relação com nenhuma família além desse círculo. Seu horror de ficar acordado até tarde e de grandes jantares o tornavam impróprio para qualquer conhecido que não fosse os que o visitavam em seus próprios termos. Felizmente para ele, Highbury, incluindo Randalls, na mesma paróquia, e Donwell Abbey, na paróquia vizinha, a sede do Sr. Knightley, compreendiam muitos deles. Não era incomum que, com a persuasão de Emma, ele tivesse alguns dos seletos e dos melhores para jantar com ele. Mas as reuniões de fim de tarde eram o que ele preferia, e a menos que se considerasse em algum momento indisposto a receber companhia, quase não havia um entardecer na semana em que Emma não montasse uma mesa de cartas para ele. Uma consideração real e de longa data unia os Weston e o Sr. Knightley. Já para o Sr. Elton, um jovem vivendo sozinho, embora não gostasse disso, não se corria perigo de desperdiçar o privilégio de trocar qualquer noite de sua solidão vazia pelas elegâncias e pela sociedade da sala de visitas do Sr. Woodhouse e pelos sorrisos de sua adorável filha. Depois desse vinha um segundo conjunto de visitantes. Entre as mais frequentes estavam a senhora e a senhorita Bates e a senhora Goddard, três senhoras quase sempre a serviço de um convite de Hartfield, e que eram buscadas e levadas para casa tantas vezes que o Sr. Woodhouse não considerava nenhuma dificuldade para James ou para os cavalos. Se houvesse ocorrido apenas uma vez por ano, teria sido um incômodo. A senhora Bates, viúva de um ex-vigário de Highbury, era uma senhora muito idosa, que já não fazia questão de nada, exceto de chá e quadrilha. Ela morava com a filha solteira de um modo muito modesto, e era considerada com toda a estima e respeito que uma idosa inofensiva, em circunstâncias tão desagradáveis, poderia motivar. Sua filha gozava de um grau incomum de popularidade para uma mulher nem jovem, nem bonita, nem rica ou casada. A senhorita Bates estava na pior situação do mundo para ter tanto dos favores do público, e ela não tinha superioridade intelectual para espiar a si mesma ou assustar aqueles que a odiavam descaradamente. Ela nunca ostentara beleza ou esperteza. Sua juventude havia passado sem distinção, e sua meia-idade tinha sido dedicada aos cuidados de uma mãe frágil e o esforço para fazer uma pequena renda chegar o mais longe possível. E ainda assim, ela era uma mulher feliz a quem ninguém mencionava sem benevolência. Era sua própria boa vontade universal e seu temperamento contente que operavam essas maravilhas. Ela amava a todos, estava interessada na felicidade de todos, era perspicaz aos méritos de todos, considerava-se uma criatura muito feliz e cercada de bênçãos, com uma mãe excelente e muitos bons vizinhos e amigos e um lar onde não faltava nada. A simplicidade e a alegria de sua natureza, seu espírito contente e agradecido, eram uma recomendação para todos e uma mina de felicidade para si. Era uma grande conversadora sobre pequenos assuntos, o que se adequava perfeitamente ao Sr. Woodhouse, cheio de comunicações triviais e fofocas inofensivas. A senhora Goddard era dona de uma escola, não de um seminário ou de uma escola privada elegante ou de qualquer coisa que professasse, em longas sentenças ou bobagens refinadas, combinar aquisições liberais com moralidade elegante, novos princípios e novos sistemas, onde as jovens, mesmo pagando muito, poderiam acabar perdendo a saúde e embarcando em vaidade, mas um internato real, honesto e à moda antiga, onde uma quantidade razoável de habilidades e realizações era vendida a um preço razoável
e para onde as meninas poderiam ser despachadas e tatear em meio a um pouco de instrução, sem nenhum perigo de voltarem para casa como prodígios. A escola da senhora Goddard era de alta reputação e muito merecidamente, pois Highbury era considerado um local particularmente saudável. Ela possuía uma casa e um jardim amplos, dava às crianças comida saudável com fartura, deixava-as correr muito no verão e no inverno cuidava das freiras delas com as próprias mãos. Não era de admirar que um rastro de umas 20 jovens caminhasse atrás dela rumo à igreja. Ela era uma mulher simples e maternal, que havia trabalhado duro na juventude e que agora se considerava merecedora do direito a um dia de folga ocasional para uma visita para tomar chá e, tendo antes devido à gentileza do Sr. Woodhouse, sentia o particular convite dele para que deixasse sua arrumada sala de visitas cheia de trabalhos manuais elegantes sempre que pudesse, e ganhasse ou perdesse algumas moedas de 6 pence ao pé da lareira. Essas eram as senhoras que Emma, com muita frequência, via-se capaz de reunir, e feliz ela sentia-se nesse poder pelo amor de seu pai, embora, no que dizia respeito a ela, não havia remédio para a ausência da senhora Weston. Ela se deleitava ao ver seu pai parecer confortável e sentia-se muito satisfeita consigo mesma por ter arquitetado as coisas tão bem, mas as conversas comedidas dessas mulheres faziam com que ela sentisse que todas as noites passadas assim eram de fato uma das longas noites que ela tinha antecipado com medo. Quando se sentou certa manhã, ansiosa por um fim de dia exatamente como esses, um recado foi trazido da senhora Goddard, solicitando, nos termos mais respeitosos, permissão para trazer a senhorita Smith com ela. Um pedido muito bem-vindo. A senhorita Smith era uma moça de 16 anos, a quem Emma conhecia muito bem de vista e por quem, durante muito tempo, sentiu interesse devido à beleza. Um convite muito generoso foi enviado com a resposta, e a noite não mais seria temida pela bela dama da mansão. Harriet Smith era a filha natural de alguém. Alguém a havia colocado vários anos antes na escola da senhora Goddard, e alguém a havia elevado da condição de aluna bolsista à de pensionista. Isso era tudo o que geralmente se conhecia de sua história. Ela não tinha amigos aparentes, além dos que adquirira em Highbury, e acabara de voltar de uma longa estadia no interior, onde visitara algumas moças que haviam frequentado a escola com ela. Era uma moça muito bonita e sua beleza era algo que Emma particularmente admirava. Era baixa, rechonchuda e de pele clarinha, com um belo rubor, olhos azuis, cabelos claros, feições regulares e uma expressão de grande doçura, e antes do final da noite, Emma estava encantada, tanto pelos modos como por sua pessoa, e bastante determinada a aprofundar a amizade. Ela não percebeu nada de inteligência notável na conversa da senhorita Smith, mas a achava muito envolvente, não inconvenientemente tímida ou indisposta a conversar, e ainda assim tão longe de ser insistente, mostrando uma deferência tão decorosa e bela, parecendo tão agradavelmente grata por ter sido recebida em Hartfield, e tão impressionada com a aparência de cada elemento de estilo muito superior aos que ela estava acostumada, que ela deveria ter bom senso e merecer encorajamento. Encorajamento devia ser dado. Aqueles suaves olhos azuis e toda aquela graça natural não deveriam ser desperdiçados na sociedade inferior de Highbury e suas conexões. O círculo de conhecidos que ela já havia formado era indigno dela. As amigas de quem ela havia acabado de se separar, embora pessoas muito boas, deviam estar fazendo mal a ela. Eram uma família de nome Martin, que Emma conhecia bem de caráter, alugando uma grande fazenda do Sr. Knightley e residindo na paróquia de Donwell, muito crédula. Ela sabia que o Sr. Knightley pensava muito bem deles. Apesar disso, deviam ser grosseiros e não polidos, e muito impróprios para se tornarem íntimos de uma garota que precisava apenas um pouco mais de conhecimento e elegância para ser perfeita. Emma a notaria,
Ela a melhoraria, ela a separaria de seu mau círculo de conhecidos e a introduziria na boa sociedade. Ela formaria suas opiniões e seus modos. Seria uma tarefa interessante e certamente muito bondosa, tornando-se sua própria situação na vida, seu lazer e seus poderes. Estava tão ocupada em admirar aqueles suaves olhos azuis, em conversar e ouvir, e formar todos estes esquemas entre uma coisa e outra, que a noite voou a uma velocidade muito incomum, e a mesa de jantar, que sempre fechava essas reuniões, e para a qual ela estava acostumada a sentar-se e observar o tempo devido, estava posta e pronta, e prosseguiu até a lareira antes que ela percebesse. Com um entusiasmo que ia além do impulso comum de um espírito que ainda nunca fora indiferente ao crédito de fazer tudo bem e com atenção, com a verdadeira boa vontade de uma mente encantada com suas próprias ideias, ela então fez todas as honras da refeição e ajudou a recomendar o frango picado e as ostras de molho cremoso com uma urgência que ela sabia que seria aceitável até de madrugada e aos escrúpulos educados de seus convidados. Em tais ocasiões, os sentimentos do pobre senhor Woodhouse entraram em triste combate. Ele adorava ter a mesa posta porque era a moda de sua juventude, mas sua convicção de que os jantares eram muito prejudiciais fazia com que ele sentisse pena de ver qualquer coisa colocada sobre a toalha e, embora sua hospitalidade fosse dar as boas-vindas a seus visitantes de todas as formas, seu cuidado com a saúde fazia com que se lamentasse por eles comerem. Aquela outra pequena tigela de mingau fino como a dele era tudo o que ele podia recomendar, com total autocomprovação, embora ele pudesse se restringir, enquanto as damas limpavam confortavelmente as iguarias mais agradáveis para dizer: Senhora Bates, deixe-me propor que se aventure em um desses ovos. Um ovo cozido muito macio não é prejudicial. Shirley entende de como cozinhar um ovo melhor que qualquer outra pessoa. Eu não recomendaria um ovo cozido para mais ninguém, mas a senhora não precisa ter medo. Eles são muito pequenos, veja. Um dos nossos pequenos ovos não vai lhe fazer mal. Senhorita Bates, deixe Emma lhe servir pouquinho de torta, muito pouco. Todas as nossas são tortas de maçã. A senhora não precisa ter medo de conservas que não sejam saudáveis aqui. Eu não aconselho a ambrosia. Senhora Goddard, o que diria de metade de uma taça de vinho? Uma pequena metade de uma taça colocada em um copo de água? Não acho que possa lhe fazer mal. Emma permitia que o pai falasse, mas servia seus visitantes com porções muito mais satisfatórias, e, naquela noite, teve um prazer especial em mandá-los embora felizes. A felicidade da senhorita Smith era bastante igual às suas intenções. A senhorita Woodhouse era uma personagem tão boa em Highbury que a perspectiva da apresentação lhe dera tanto pânico quanto prazer, mas a menininha humilde e agradecida exaltou-se com sentimentos muito gratificados, encantada com a afabilidade com que a senhorita Woodhouse a tratara a noite toda e, de fato, trocou um aperto de mãos com ela, finalmente.